Não se fala de outra coisa, minha gente. Do litoral ao sertão da Paraíba. Desde sexta-feira, não há outro assunto que não seja o caso da mãe que matou o filho dentro de um apartamento no bairro de Mangabeira 4, aqui em João Pessoa. Olha, de lá para cá, são muitos os questionamentos em relação a esse crime. Infelizmente, quem perdeu a vida foi esse inocente. Miguel, 6 anos de idade. Um anjo, meu Deus. Um anjo. Eu estou ao vivo com o repórter David Martins. Ele que vai trazer informações atualizadas sobre o caso. Vem comigo aqui. David Martins, bem-vindo. É com você, vai. Oi, amigo. Obrigado. Olha só. É o assunto mais comentado da Paraíba no fim de semana e continua sendo nessa segunda-feira. O caso dessa criança, né? Uma morte chocante, uma coisa brutal, difícil até de acreditar que isso aconteceu. Mas de fato houve e a Polícia Civil, apesar de já ter a autoria identificada, é a mãe, a Maria Rosália, que está no hospital, algumas diligências precisam ser realizadas, pessoas precisam ser ouvidas e resultados de perícias devem sair nos próximos dias. Inclusive há um prazo de urgência para que essas perícias elas fiquem prontas. Essas perícias devem identificar se no celular da mãe se tem imagens do crime. Essas perícias também devem trazer a informação se o garoto teve a cabeça arrancada ainda quando estava vivo, ou se isso aconteceu depois de ser morto. Afinal de contas, o perito que esteve no local, ele contou que também identificou perfurações na altura do peito, na região do coração. Então essas perícias são importantes para que essas informações fiquem claras e assim a polícia consiga fechar o inquérito. Falando em perícia, houve um caso lamentável no fim de semana, é que servidores lá do Instituto de Polícia Científica, especificamente do setor chamado de NUMOL, que é o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, eles infelizmente acabaram filmando essa criança no local onde é realizada a necrópsia, dentro daquele saco ainda que é utilizado para remover o cadáver dos locais. Então essas duas pessoas foram afastadas do serviço. É um motorista e uma técnica em necrópsia. Essas duas pessoas foram afastadas, não tiveram os nomes revelados, mas foram afastadas por essa filmagem, que além de ter sido feita essa filmagem, essas imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Então, esse caso deve ser encaminhado para a corregedoria, para aí se tomar a providência cabível, a punição sobre o que aconteceu. Os policiais militares que atenderam a ocorrência lá no dia, que foram chamados por vizinhos que ouviram aquela gritaria, os policiais militares eles foram afastados das funções, mas por uma situação totalmente diferente dessa do IPC. Os policiais estão abalados em ter presenciado tudo aquilo, a mãe com a cabeça da criança no colo, eles tiveram que atirar nessa mãe para conseguir contê-la, ela foi para cima dos policiais com a faca, eles tiveram que balear essa mãe. Então eles foram afastados por questões psicológicas, para preservar a questão psicológica dos policiais. Não há nenhum tipo de punição. O afastamento é para isso, para que eles possam ser acompanhados pelo setor psicológico que é da Polícia Militar. Inclusive, hoje já tem uma consulta com esses 3 policiais militares que atenderam a ocorrência. Além disso, tem uma novidade que daqui a pouco a gente vai trazer na reportagem, que atiraram na frente desse prédio lá e as pessoas estão bastante assustadas. Eu preparei uma reportagem que a gente vai assistir daqui a pouco. Agora, o que a gente vai falar agora é sobre a condição de saúde dessa mãe, a Maria Rosália, que está no Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. O repórter Carlos Daniel está por lá e vai trazer as informações para a gente. Vai lá, Carlos. David, boa tarde para você e para toda a Paraíba ligada com a gente aqui no nosso Correio Verdade. Eu falo ao vivo de frente ao Hospital de Emergência e Trauma aqui na capital e a sequência de informações desse caso ainda choca e aterroriza até mesmo equipes que são acostumadas, se é que a gente pode citar assim, a lidar com esse tipo de ocorrência. A nossa produção apurou que a Maria Rosália Gonçalves, de 26 anos, ela esteve internada em 2 unidades de atenção psiquiátrica somente no ano passado. Ela esteve internada no complexo psiquiátrico o Juliano Moreira e também em 2020
2023, ela esteve internada no Pronto Atendimento de Saúde Mental, PAS, também conhecido como o Trauminha. Nossa produção buscou mais informações sobre o período e também as motivações destas duas internações, mas infelizmente não fomos informados. A situação atual de Maria Rosália, ela ainda se encontra internada aqui no Hospital de Emergência e Trauma, segue na unidade de terapia intensiva, recebendo todo o aparato, toda a assistência médica desde a última sexta-feira, quando chegou em um quadro de surto psicótico, com muitos ferimentos pelo corpo, inclusive causados por arma de fogo, porque a equipe policial precisou conter esta mulher que partiu para cima dos policiais que tentaram atender a esta ocorrência. Então, realmente um quadro bem delicado que ainda requer muitos cuidados. Nós vamos conversar a partir de agora com o gerente médico Matheus Enomoto. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Verdade. Qual o estado atual desta mulher? Ela já acordou? Boa tarde. A paciente em questão, ela segue ainda internada na UTI e ainda com necessidade de um coma induzido. Ela apresenta um quadro de muita gravidade, teve perfuração em múltiplos órgãos e ainda aguarda estabilidade e ainda faz uso de medicações que a gente chama vasoativas, são medicações para poder manter a pressão dela ainda. Então, no momento, a gente não conseguiu progredir, não apresentou uma estabilidade clínica o suficiente para progredir com essa intubação. Ela ainda continua entubada e aguarda essa melhora, caso venha apresentar, para poder passar de fato por uma avaliação psiquiátrica, porque se trata de fato de um caso incomum. Doutor, como essa paciente chegou aqui no trauma? Ela chegou na sexta-feira por volta das 5h50 da manhã, apresentando um quadro de surto psicótico e com um quadro de instabilidade hemodinâmica, que é quando a gente tem uma perca sanguínea muito grande causada por essas múltiplas perfurações. Então ela de fato foi encaminhada prontamente para um tratamento cirúrgico, para poder passar por estabilização dessas hemorragias e ser encaminhada para a UTI. Então, ainda nenhum parente veio buscar mais informações sobre ela, né? Até o momento não foi, ninguém da família buscou o hospital, apesar também do hospital tentar entrar em contato até agora. Doutor, essa paciente apresentando uma possível melhora e é o que a equipe médica espera, o que acontece? Qual o próximo passo diante do tratamento dela? Em primeira instância, diante do quadro de surto psicótico, a paciente ela já foi contactada a nossa equipe da psiquiatria para que ela entre em contato e também, do ponto de vista hospitalar, a gente entrar em contato com os hospitais que ele teve um internamento anterior para entender o histórico psiquiátrico da paciente. Doutor Matheus Enomoto, obrigado pela participação e as informações ao vivo aqui no Correio Verdade. A gente continua acompanhando todas as informações sobre esse caso, Paulo, porque o histórico, de vida também desta mulher faz toda a importância diante das investigações da Polícia Civil, que segue apurando os maiores detalhes. E como o doutor explicou pra gente, nenhum parente, familiar, amigo compareceu aqui no trauma para passar mais informações. Então, por isso que se torna um pouco complicado as atualizações sobre esse caso. Eu volto contigo, meu amigo. Obrigado, Carlos Daniel. Um abraço para você. Oficialmente, essa mulher já tinha dado entrada no Juliano Moreira. Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira. A nossa equipe confirmou essa informação na manhã de hoje. Também no PASMI, lá em Mangabeira, que fica no complexo do Trauminha, no complexo do Hospital de Trauma, tem também um setor, uma área para cuidar de pessoas com transtornos psiquiátricos. Isso, as duas entradas foram em 2023. A gente só não sabe exatamente a data, mas nós confirmamos o período, também que ela passou lá. Mas nós confirmamos essas informações na manhã de hoje. Detalhe, minha gente, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Em 22 anos de profissão, eu nunca vi algo tão macabro, algo tão cruel. O dia mais difícil de profissão que eu tinha vivenciado foi quando houve a chacina do Rangel. O Carlos Matassete e a Edileuza, um condenado a 116 anos, outro a 120 anos, exterminaram com uma família. Algumas crianças sobreviveram, hoje já estão adultas, mas eram pessoas que tinham, naquele momento,
um sentimento de muito ódio, de muito rancor. Fizeram com base nisso, não é? Aquelas mortes tão cruéis. Mas vindo de uma mãe, não.